Graça e paz, o título da mensagem de hoje é Ninguém toque no ungido do Senhor. Amém? Queridos, essa frase foi dita pelo rei Davi quando ele estava fugindo ali de Saul. Ele encontra Saul em uma caverna ali dormindo e ele tem a oportunidade agora de se vingar. E o seu servo fala: agora mata Saul, ele está dormindo. Davi diz assim: ninguém toca no ungido de Deus. Mesmo Saul estando desviado, ele ainda era ungido do Senhor. Muito bem. Essa frase ela hoje é usada como um meio de defesa. Hoje os pastores, as pessoas que têm alto cargo, elas se defendem com essa frase quando alguém vai contestar, quando alguém vai contra elas, contra o evangelho que ela está apresentando, contra a palavra que ela está pregando, contra o Cristo que ela está apresentando. Então ela se defende: eu sou ungido de Deus, você não pode tocar no ungido de Deus. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que o tocar ali que Davi está falando era matar. Davi tinha a oportunidade de matar Saul. Só que hoje as pessoas usam essa frase como uma defesa para se defender. E então ninguém pode tocar, ninguém pode ir contra o ensinamento deles. E não é bem assim. Eu quero trazer uma mensagem da Bíblia para você entender melhor. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, agia mal. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando. E se apartou deles, temendo os que eram na circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Amém. Até aqui. Muito bem. Queridos, para você entender melhor, eu vou explicar quem é Pedro e quem é Paulo. Pedro é o líder central da igreja em Jerusalém. A igreja primitiva, Pedro é o líder. Todos lembram que Jesus se encontra com Pedro e fala: olha, sobre essa pedra edificará a minha igreja. Então Pedro é o líder da igreja central. E quando Pedro inicia a igreja ali, no comecinho de Atos, nem se via falar em Paulo, porque Paulo era um jovem que ali já estava se criando com mal ali dentro para perseguir a igreja cristã. Só que daí então Jesus se encontra com Paulo, com Saulo e depois passou a ser Paulo, e ele se converte. Tem um encontro real com o Senhor. E aí então Paulo sai pregando o evangelho de cidade em cidade, e ele um dia resolve voltar em Jerusalém para ver se o evangelho que ele apresentava era o mesmo que os discípulos que andaram com Jesus, os apóstolos ali, estavam apresentando. E quando ele chega, encontra Pedro, agora caindo por meio do povo da circuncisão. E ainda, levando outros com ele. No caso, até Bernabé se deixou levar. Entendeu? E aí Paulo olha assim: peraí, Pedro. Cara, a circuncisão agora é no coração. Nós não vivemos mais pelas obras da lei. Agora é pela fé em Cristo Jesus. As obras agora têm que ser mortas. Agora nós vivemos por fé e não por obra. Aí ele diz uma frase assim: como sendo tu, judeu, vives como os gentios e quer obrigar os gentios a viver como judeu? Em outra frase, em outras palavras, um crente que vive como um mundano, ele tem algum
algum caráter para chamar alguém que está no mundo para a igreja, se ele é crente, mas ele também vive como o mundo. Ele não tem caráter nenhum para evangelizar uma pessoa do mundo, porque ele também anda perdido. Paulo repreende, ele diz assim para os Gálatas: olha, eu repreendi na presença de todos. Mas quem era Paulo? Veio muito tempo depois. Pedro veio primeiro, Pedro andou com Jesus. Pedro andou com Jesus, Paulo veio depois. E Paulo seria, no caso, o menor. Chega, repreendeu o líder da igreja de Jerusalém. Repreendeu o líder da igreja de Cristo. Paulo estava tocando no cara. Paulo estava tocando no ungido de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? É porque a moda hoje é assim: ah, eu vou pregar isso e ninguém pode ser contra, porque você não pode tocar no ungido de Deus, porque eu sou de Deus. Eu sou ungido. Cara, ninguém pode matar, cara. Ninguém pode lhe matar. Eu não posso te matar. Mas ser contra o seu falso evangelho eu posso. Ser contra a doutrina falsa, o falso Cristo que você apresenta, que não é o da Bíblia, eu posso. Todos podem. Assim, você não ande no evangelho verdadeiro que a Bíblia apresenta. Assim você não ande pregando o Cristo verdadeiro que a Bíblia mostra. Tocar no ungido de Deus é matar. E não ser contra o ensinamento falso. Porque hoje as pessoas pregam o que querem. Hoje as pessoas falam o que querem. Hoje as pessoas apresentam um Cristo que não é o verdadeiro. Entendeu? E então ninguém pode falar nada. E por muitos anos, querido, eu vivi assim. Descobria o que era, a palavra estava totalmente errada, ao contrário do que a Bíblia fala, e eu aceitava, porque eu não podia ser contra aquele cara, porque ele é ungido, ele é o pastor, ele é o homem de Deus. Só que entenda uma coisa: eu não posso matar o cara, tocar e matar, mas eu posso chegar e apresentar a Bíblia. Aqui está escrito assim, assim, Jesus deixou esse ensinamento. Nós não vivemos mais por obra da lei, agora nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Como sendo tu judeus e vive como um gentio. Agora tu quer obrigar os gentios a viver como judeu, Pedro? Como pode tu ser do mundo e agora querer que as pessoas venham a ser cristão? Se tu que é um cristão vive nas mesmas práticas do mundo. Não pode. Não tem como. Então, querido, está aí bem explicado para você. Vai ler os textos. Venha ler Gálatas, venha ver a repreensão que Paulo deu a Pedro. Depois você abre lá na história de Davi e Saul, na perseguição de Davi e Saul lá no Velho Testamento. Você vai ler os textos, você vai ver e enxergar que o tocar ali seria matar Saul. Nós podemos repreender sim. Nós podemos contestar sim. Porque nós temos uma Bíblia. E se nós descobrirmos a verdade, nós vamos ser julgados por essa verdade que nós descobrimos. Se nós aprendermos a verdade, a Bíblia diz que a verdade vos libertarás. Mas se eu não querer que a verdade me liberte, eu vou ser julgado por essa verdade que é a palavra de Deus. Então não posso viver fingindo que está tudo bem, enquanto alguém está com uma doutrina errada, ensinando e querendo me levar junto, como foi o caso de Bernabé, que se deixou a levar. Não posso. Eu tenho que analisar as Escrituras e tenho que pregar o Cristo que a Bíblia apresenta. Se alguém está pregando um Cristo que não é o da Bíblia, porque nós temos uma Bíblia na mão, se alguém está pregando um Cristo que não é verdadeiro, repreenda. Tenha a oportunidade, você tem a oportunidade, repreenda.
Se alguém vir ensinar um falso ensinamento e você sabe que ali é falso, que ali não é o verdadeiro, repreenda. Amém? Graças a Deus. Fique com essa palavra.